Vá. Então, boa E noite. agora essa mulher fala, Agora tá chique falando. agora é uma novidade. Vamos começar então o grupo de estudos de hoje, continuando a leitura do livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger. Estamos na página 61, na parte que fala sobre a lealdade. E a Lilian que vai fazer a leitura para a gente hoje. Obrigada, Lilian. Pode começar. Boa noite. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa família são os filhos, numa empresa, os trabalhadores de nível inferior, num exército, os soldados rasos, e numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro, e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. O lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder a seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. Esse amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, a anorexia, pois o anoréxico, em sua Parece que travou da Lili. Foi. porque para a nossa alma infantil, ela é um Lili, atestado de inocência. E por Lili, meio pera um dela, pouquinho, que travou estão ouvindo? travou o seu computador. Volta um pouquinho, por favor. Falando, pois o Tá. anoréxico Vocês foram. em sua Tá. alma, a partir daí. Pois o anoréxico em sua alma infantil diz a um dos pais: "Antes desapareça eu do que você." Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil, ela é um atestado de inocência, e por meio dela, esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencimento. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso,
Para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros, pelo simples fato de serem diferentes, o direito de pertencimento que reivindicamos para nós. Então, nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. E assim como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal, pois muitas vezes cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. Cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência. E cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. O bem. Por essa razão, o bem que reconcilia e cria paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente ao modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: "Isso é bonito." A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência grupal. A consciência nos vincula a um grupo de uma forma tão carregada de consequências que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e, em consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando, por exemplo, uma filha, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família e, por isso, é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde, uma sobrinha imitará a vida dessa tia, e sem perceber esse nexo e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla, que atua secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente, que atua no oculto, permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve. Muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos,
principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, portanto, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida e, menos ainda, expiada. Seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração. Dá uma parada ou segue? Quer dar uma paradinha? Pode. Já tem bastante coisa, né? Sim. Eu estava aqui pensando sobre essa questão da lealdade e doença, né? Não foi na lealdade e doença, não. Foi o do lugar. Aqueles que dão um lugar para que outros possam vir, né? Então, aquele filho que se suicidou porque ouviu, né, os pais comentando que, caramba, ela está grávida novamente e vem mais um filho e nós não temos um lugar aqui, né? E isso me faz pensar muito nesse movimento todo que está acontecendo nesse momento, né, da pandemia, né? Quantos estão cedendo lugar para que outros como nós possamos estar aqui ainda, outros possam vir, né? Esse movimento, assim. Então, olhar isso também, esses destinos difíceis, com honra, né? Porque é um movimento de muito amor também, né? Sim. Me tocou também esse trecho, né? Essa passagem. Mas eu só percebo, assim, talvez uma diferença entre as pessoas que estão morrendo por conta da pandemia, né? E aí a gente não sabe o movimento de cada um, porque tem gente que realmente, por exemplo, se lança aí numa aglomeração de 500 pessoas, sei lá, né? Então pode ser que aí tenha uma punção de morte mesmo equiparável a um suicídio, né? Aí tudo bem, mas aí a gente vê assim cada caso, cada situação. Agora, desse menino que, né, ouviu que não tinha mais lugar na família, ele suicidar por conta disso, né, dessa lealdade ao grupo, isso realmente é muito forte. E isso, ele chegou ao extremo de fazer isso fisicamente mesmo, tirar a própria vida, né? Mas quantos de nós não fazemos isso também de formas mais sutis, né? Que, embora não faça a gente tirar a própria vida, mas a gente também chega a adoecer, chega a viver uma vida que não é nossa. Acho que no fundo, né? No fim acaba, é isso. A gente vive uma vida que não é nossa, né? Expressando isso de diversas situações, né? Foi assim que vocês entenderam também? Abre o microfone, Alê, quer falar? Eu achei engraçado, porque eu abri falando que finalizei o inventário da minha família e que ele enterrou justamente no meu tio, que tem um sentimento de exclusão. E aí eu acho que eu já dividi com a Cláudia que a vida da minha avó foi muito difícil. Minha avó teve 5 filhos e foi uma vida muito sofrida. E esse meu tio é o último filho, é o filho caçula.
E aí me fez pensar assim, será que em algum lugar ele se sente excluído ou rejeitado justamente por essa questão de ter tido essa dificuldade grande de ter entrado nessa família? Me fez olhar por esse ângulo agora, assim. Não ao limite de cometer o suicídio, igual foi relatado, mas talvez se afastar por ver as dificuldades da família, não sei, me fez parar para pensar. Achei sincrônico. É possível, mas a gente sabe que para ver o caso direitinho mesmo, né? Só realmente analisando, constelando ele. Mas assim, há exemplos mesmo de pessoas quando tem uma família assim muito grande, né? Isso tem até relatos em outros livros do Bert Hellinger. Os caçulas, os filhos caçulas, eles normalmente se sentem mesmo preteridos, porque assim, os pais, eles já têm que dar conta de muita coisa que veio antes, né? Inclusive de trabalho para poder dar conta do grupo todo, um grupo grande, né? Você imagina. Então, o que achei legal, e uma vez eu atendendo uma família, até me ocorreu isso, de falar para o filho caçula, não era uma família tão grande assim, eram 3 irmãos, mas o caçula já estava naquela postura mais arrogante, querendo sentar na janelinha, né? E aí eu falei para ele, falei assim, você percebe que você recebeu muito dos seus pais, da sua família? E aí ele meio que se falou assim, não, isso não é verdade. Eu falei, não, quando você nasceu, a sua mãe já sabia ser mãe por 2 vezes, e o seu pai também. Aí nesse momento ele percebeu, né? Então, assim, é isso, é você poder também olhar, mostrar para o caçulo o quanto que ele recebe, porque ele não vai receber só do pai e da mãe, ele recebe de todos os irmãos que vieram antes, né? Especialmente o primogênito. O primogênito, ele tem muita força na família. Então, é isso que a constelação nos ajuda, né? A mudar um pouco o olhar, a ampliar, né? Porque às vezes a gente fica focado só na escassez, só no menos, na falta, né? Não duvido que seja difícil para um caçula mesmo, com uma família grande, né? Não duvido, isso realmente é plausível. Mas é ficar com o olhar preso só no menos, né? Para a gente poder ampliar o olhar também. A Daniele chegou, boa noite, Daniele. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, viu? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero agradecer. Boa noite. Achei muito interessante esse ponto de que o irmão caçula ele tem a presença dos irmãos, né? E que o irmão mais velho não teve isso. O irmão mais velho vai desbravando, né? Eu pessoalmente eu sou a primogênita, né? Picotou para mim, Daniel, não sei se... exatamente. Picotou, Será que né? cortou? Deixa eu ver aqui. Picotou Melhorou um pouquinho, agora? né? Melhorou. Então é isso, eu achei bem interessante, até pela minha vivência, por ser filha primogênita. Você sabe o quanto você dá para os seus irmãos mais novos, né? E Exato. por isso que muitas vezes os irmãos mais novos, especialmente o caçula, ele tem uma dificuldade, e aí eu falo desse lugar também, né? Porque sou a caçula, tem uma certa dificuldade em receber, porque pode cair nessa coisa da arrogância, né? Porque ele recebe muito. Então, quando ele não consegue reconhecer isso, quando ele não consegue ver, perceber e ser grato a isso, ele pode entrar nessa dificuldade, né? Então, a gente observa que muitos irmãos caçulas passam por isso. E os irmãos mais velhos, né, preciso também atentar por esse ato de dar. Também, às vezes, quer dar muito. Aí dá até o que não pode, né? O que não tem para dar. Então, é sempre a gente procurar esse equilíbrio, né, gente? O famoso caminho do meio, né? Mas que mais aqui? Tem as passagens das consciências, né? A consciência pessoal, a consciência de grupo.
Ficou tudo certo para Eu só vocês? consigo me lembrar do Poderoso Chefão, gente, na hora que estava falando lá. É clássico esse, É né, gente? clássico, né, da Por consciência que que ele pessoal. não manteve lá, não ficou fazendo boas ações na má consciência lá no Exército? Acho que era Exército que ele estava, né? O caçula. E aí Força da depois família, né? Ué, outro filme muito sistêmico que tem tudo a ver com isso é aquele do, eu acho que é coreano, chama Assunto de Família, pode ser? Eu acho que é assim, deixa eu dar uma checada aqui. Assunto de família, uma coisa assim. É muito isso, porque é uma família de ladrões. E aí a filha mais nova vive nessa família com essa consciência de grupo, né? É muito interessante. Esse filme é muito bom. É muito bom, né, Tereza? É isso mesmo, assuntos de família. Tava no Netflix. Se vocês quiserem assistir, eu super indico. É bem interessante esse filme. Ganhou Palma de Ouro, né? De melhor filme. Olha aí. Então, mais uma indicação além do Poderoso Chefão. Tem outros, né? Tem outros. Mas esse assunto de família é muito emblemático também, né? Que mais, gente? Podemos seguir ou... Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tá claro? Consciência pessoal, consciência de grupo. Então tá bom. Então vamos mais um pouquinho, Lili, por favor. O direito de pertencer. A consciência grupal dá a todos o mesmo direito de pertencimento. Ela vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Assim, ela vela pelo vínculo num sentido muito mais amplo do que a consciência pessoal. Ela só conhece uma exceção a essa regra: os assassinos, especialmente os que mataram pessoas pertencentes ao grupo. Em relação a eles, essa consciência exige, via de regra, que sejam excluídos. A compensação no mal. Quando um membro do grupo foi excluído ou Deixa eu expulso só pelos interromper um outros, pouquinho, mesmo que Lili, porque... apenas porque foi esquecido, como frequente... Lili, só um pouquinho, desculpa Fala. interromper, mas é para pontuar algo que eu reputo importante, porque Bert Hellinger, como todos nós, né, ele foi avançando no trabalho, foi percebendo, tendo outras percepções, e mais para o final do trabalho da obra dele, ele já tinha mudado esse entendimento, tá? É que essa obra que a gente está estudando é uma das primeiras. Então, nessa época, ele ainda colocava os assassinos excluídos para fora mesmo dos trabalhos, né? E depois ele percebeu que não devia fazer isso, pelo contrário, né? Então, acho que vale a pena colocar uma observação aí, né? Dizendo que isso teve uma evolução. Então, quando ele aqui nesse livro, ele menciona que só conhece uma exceção a essa regra, os assassinos, que essa consciência exige, via de regra, que eles sejam excluídos, essa é a ressalva, né? De que, na verdade, ao fim, depois ele reviu isso e que eles também deveriam ser incluídos, né? Exatamente. no livro Ordens do Amor também fala isso, da questão dos assassinos. Você vê, essa obra é de 2006, né? Então, depois teve essa mudança, essa modificação de olhar, muito importante, inclusive, né? Tá bom? Sim. Então, vamos seguindo. Tá. A compensação no mal. Quando um membro do grupo foi excluído ou expulso pelos outros, mesmo que apenas porque foi esquecido, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência grupal faz com que um outro membro do grupo venha representar o excluído. Ele imita, então, o destino daquele sem ter a consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite por uma identificação inconsciente um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão.
Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência grupal é uma consciência arcaica. Ela leva a uma compensação cega no mal, que não ajuda ninguém, pois a injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada, e a pessoa excluída permanece excluída. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência grupal. Em cada grupo reina uma hierarquia, que é definida pela precedência no tempo. Os antecessores têm precedência sobre os sucessores. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto. Em razão disso, a compensação que obedece à consciência grupal não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. A compensação arcaica só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Por esta razão, essa consciência grupal não permite que os sucessores se imiscuam nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los a posteriori de seu destino funesto. Influenciado pela consciência grupal, o sucessor reage à própria presunção com uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um agente aparentemente perseguindo nobres fins encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Desta maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça, e o destino arrogado tragicamente. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que ela não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo nem visitar seus meios-irmãos. Neste ínterim, emigrara para a Austrália, e todas as pontes pareciam cortadas. Não obstante, a sua irmã, a cliente, restabeleceu o contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A mulher desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num grupo, uma mulher começou a tremer com todo o seu corpo. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: a quem pertence esse tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa, e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim, ficou claro que havia uma razão oculta que explicava o seu comportamento. O pai dele, que sofria de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando às vezes visitava sua família, a mulher e o filho corriam risco de contágio. O perigo já passara havia tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai,
e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntava a seu avô: "Quando é que você finalmente vai morrer e ceder o seu lugar?" O avô achou muita graça, mas o rapaz não se livrou mais daquela frase. O dirigente do grupo julgou que a frase se fizera ouvir pela voz da criança, porque não podia ser dita em outro contexto, e finalmente encontraram a resposta. O outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com a sua secretária muitos anos antes, e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença: "Quando é que você finalmente vai morrer e ceder o lugar?", pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Em primeiro lugar, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a infausta sentença e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Profundo, né? Muita, né? Eu sugeri mesmo a gente dar mais uma paradinha. Respirar. Aí ele vai trazendo muitas histórias em que essas lealdades vão ficando muito claras. E são histórias também assim, né? Arrebatadoras. Mas tem casos mais, vamos dizer assim, um pouco menos, né, contundente. Essa lealdade aparece de uma forma mais sutil, mas provoca o mesmo emaranhamento, né? Porque é sempre isso, é sempre a gente perceber de onde a gente está saindo do nosso lugar, onde é que a gente está deixando de viver a nossa própria essência, a nossa alma, né? Que é o processo da nossa vida, né? No final das contas, é a gente se conhecer, saber qual é a nossa história, né? Qual é que é o nosso propósito, e não o propósito dos nossos antepassados. Mas a gente tem isso na alma profundamente, porque a gente nasceu naquela família como se a gente tivesse assim, uma eterna gratidão, né? Por ter nascido naquela família, e como se a gente agradecesse por isso, né? E fica uma eterna gratidão. Então a gente aprende na constelação muito libertador, né? A constelação, porque é isso. Aprende que a gente pode continuar sendo grato, pode continuar pertencendo, mesmo se a gente seguir a nossa essência, mesmo se a gente seguir o nosso destino, né? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que quando eu entrei hoje, vocês já tinham lido essa parte da consciência pessoal e consciência grupal. E, assim, sempre que eu escuto sobre constelação, realmente não fica claro para mim essa questão da consciência grupal, assim, como que ela se estabelece, né? Assim, como que foi descoberto, como que foi criado esse conceito, criado ou descoberto esse conceito, né? Realmente. Daniel, eu não vi assim nada na obra de Bert Hellinger ainda, que ele tem mais de 100 livros, né? Não li todos, até porque tem uns que não tem tradução em português. Mas, enfim, não percebi ainda nenhum movimento dele falando claramente como que esse processo aconteceu. O que a gente sabe é que ele meditava profundamente, especialmente no final da vida dele, ele meditava por horas a fio, e fazia esses trabalhos em que ele atentamente observava os efeitos, o que estava acontecendo, né? Assim, não vi nenhuma obra dele ele claramente pontuando como é que foi esse processo de descoberta, né? Como que isso aconteceu. E não vi, pelo menos eu não sei se tem, né? Mas eu pelo menos ainda não vi. E o mais curioso é que ele também não deixa assim muito claro como que
E a gente vai pegando um pedacinho em cada obra e vai completando o quebra-cabeça, né? Então, assim, o que eu posso te dizer? O que eu percebi? Eu percebi que Bert Hellinger, ele entendia as consciências como se fossem sistemas. Por isso que a gente no curso também estuda bastante sistema, entender, né? A gente faz uma distinção, distingue um determinado sistema. Então, é como se fosse assim, dentro da psique, tem o inconsciente e o consciente de cada indivíduo, certo? Nesse consciente, tem forças que atuam aí, né? O ego, etc, etc. Embora Bert também não teça muitos detalhes em relação a isso, né? Mas a gente imaginando que dentro desse inconsciente pessoal é que está contido a consciência familiar ou de grupo. Entende? Então, como se fosse um sistema dentro de outro sistema. E esses sistemas têm os seus componentes, né? Então, aí, se a gente pegar a ajuda de outros autores, a gente pode dizer que tem os complexos, né? O self como um todo, aí o id, aí depende da linha que se vai seguindo, né? E aí, dentro desse consciente, se expande mais ainda para a consciência espiritual, que é a consciência do todo, né? E aí eu compararia essa consciência do todo com o que Jung falava do inconsciente coletivo, né? Mas aí sou eu falando, nunca vi também Bert fazer nenhuma referência clara, né, sobre isso, né? Então, recapitulando, seria dentro da consciência pessoal, a consciência e o inconsciente. Dentro desse inconsciente é que estão contidas as demais consciências, a consciência de grupo e a consciência espiritual, né? Sendo que, como elas estão contidas dentro do inconsciente pessoal, elas, para a gente, atuam de forma inconsciente. É por isso que a gente não percebe esses movimentos de lealdade, muitas vezes, né? Isso aí, os padrões familiares, isso tudo, porque para a gente está no campo do inconsciente. No final da obra dele, ele já estava explicando um pouco melhor isso. Ele começa a chamar essa consciência familiar, ele fala assim, a consciência inconsciente familiar. Ele já começa a explicar um pouco melhor. A consciência familiar inconsciente. Ele já começa a falar um pouco mais assim, né? Mas é um pouco, com o tempo a gente vai pegando mais. Mas deu para satisfazer um pouco, Daniela? Deu, ótimo. Entendi. Realizou, fez sentido. Que bom, então. Então é isso. E aí, para a gente, cada pedacinho desse que ele foi observando tem a sua forma de agir, tem a sua função e os efeitos que isso provoca na gente. Então, na consciência pessoal, a gente trabalha muito com essa gangorra entre culpa e inocência, como você viu, né? E na consciência do grupo, que já está no nosso inconsciente, aí que trabalha com essas questões das ordens e das desordens do amor, né? E na consciência espiritual, que é a maior de todas, é a consciência do todo, aí isso tudo já cessa, porque aí já sai desses binarismos e aí passa para o estado da unidade, que é o estado unitivo, né? Onde não tem mais divisão, onde não tem mais certo e errado, né? Tá certo? É isso, meninas. Vamos mais um pouquinho? Dá tempo? Ótima explicação, Cláudia, adorei. Adorei a explicação. Ficou perfeita. Quer falar que essa questão da consciência do grupo e a consciência pessoal está relacionada à lealdade, né? À necessidade de pertencimento. Total, e aí a gente total. entra no boa consciência e má consciência, né? A má Eu e consciência Tereza, é seguir a sua essência, mas continuando pertencendo ao grupo ainda. Por isso, mas aí é preciso que isso seja um processo que a gente vá caminhando, né, e vá percebendo que a gente pode fazer isso, porque senão a gente fica nesse sentimento que a má consciência nos traz, que é o sentimento de culpa, um sentimento de solidão, um sentimento de tristeza, muitas vezes, porque, né, a gente está se afastando do grupo.
Então, a gente perceber que, embora esses sentimentos eles possam parecer um pouco incômodos, e são mesmo, mas eles fazem parte desse processo, que é um processo salutar, é um processo saudável, em que a gente está caminhando para a nossa essência, né? E isso, com o tempo, tende a se acalmar também, se ajustar, né? Porque a gente vai desenvolvendo a percepção que a gente pode perfeitamente ser quem a gente é e também fazer parte da família, né? E, curiosamente, quando a gente faz isso, de acordo com os movimentos que o próprio Bert Hellinger nos ensina, que é com o respeito, com a humildade, né? Com a gratidão, reconhecendo isso, aí a gente consegue ficar livre mesmo, né? Então a gente ganha a força desses ancestrais, né? No lugar da gente ficar fraco, como se a gente estivesse se afastando, não, pelo contrário. Parece um pouco paradoxal, mas é assim, né? A vida é paradoxal, né? Então, mas é esse movimento. Quanto mais a gente se afasta, mas como, né? De que forma? Com respeito, com gratidão, com humildade, a gente vai ganhando cada vez mais. E a gente percebe a felicidade dos ancestrais também, que estão vendo a gente ir para o mais, né? Que estão vendo a gente ir para a prosperidade, para a saúde, para a abundância. Isso é maravilhoso, não é não, gente? Eu queria falar isso, acho que no nosso último encontro, acabei que eu não falei, no encontro do curso, né? Quando a gente começou o curso, a turma, a gente fez um trabalho sobre como se fosse pedir a bênção para os nossos pais para a gente fazer diferente e seguir nosso caminho. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu fiquei muito feliz que eu pude fazer esse trabalho com meu pai e com a minha mãe. Teve um dia que eu sentei com meu pai e com a minha mãe. Eles ficaram sentados no banco, eu fiquei sentada no chão justamente para fazer essa hierarquia, essa humildade, e falei as frases assim, e pedi para me abençoar para fazer diferente. E eu vi exatamente isso que você falou, essa alegria dos ancestrais, de tipo, vai, agora você está forte, agora você está feliz. E aí eu estou falando isso porque acho que não sei se a Soninha sabe, mas Lili e a Cláudia sabem. Meu pai faleceu no finalzinho do ano, e aí poder ter feito esse trabalho com ele vivo foi muito significativo para mim. Foi bem, bem legal. E é isso mesmo, a gente pedir essa bênção, ganhar essa força e continuar pertencendo. É muito forte, né, Lili? Olha, eu fico tão me emocionando. Já tô, realmente esse final de semana vai ser de chororô, hein? Porque é isso, a gente percebe isso na constelação, e muitas vezes as pessoas que não tiveram oportunidade de fazer como você fez, né, com seus pais ainda vivos, a constelação ela pode possibilitar isso, né? A pessoa está lá constelando, você coloca um representante para os pais que já faleceram para poder tomar essa força. E os representantes relatam isso, relatam que eles estão se sentindo felizes, eles querem mais isso mesmo. É como se falasse assim, cara, agora o bastão está com você. Vai lá e faz o que a gente não conseguiu fazer, né? Pelo amor de Deus. Não fica preso aqui, não fica encalacrado, não. Vai e segue, né? Então, quando a gente percebe isso, sente essa força, caramba, a gente sai normalmente de um workshop de constelação querendo ganhar o mundo, né? Sai todo excitado, né? Deixa comigo agora e tal. Depois vai acalmando também, mas na hora, né? Sai assim, toda maravilhoso demais, né? É interessante, né? Quando a gente se sente... Desculpa, quem é que está? Daniele, pode falar, depois eu completo. Tá. É que, obrigada, quando a gente se sente parte, a gente começa a se sente mais tranquilo para se individualizar. Sim. É um paradoxo, mas quanto mais a gente sente... Exato. E quando a gente quer fazer o movimento ou o processo da individuação, né, com esse sentimento, tipo, né, com ingratidão ou com raiva, ainda na crítica, no julgamento, a gente não consegue essa liberdade. O efeito que a gente vê é o oposto, a gente se encalacra, se prende,
mais ainda. O BRG falava assim, essa tá julgando seus pais? Essa é a sua maldição, você vai ser igualzinho. Num aspecto ou no outro, quando vai se dar conta, vai assim, gente, tá fazendo igualzinho. Aquilo que eu falava que eu não ia fazer, que eu não queria, né? Eu tô fazendo igualzinho, toma ali. É isso mesmo. Assim, eu estava pensando aqui, né, na consciência coletiva, né, do clã, existe essa questão do moto contínuo, né? A gente repetindo e repetindo sem sendo levado, né, por um modus operandi ali desse grupo, né? E se a gente rejeita isso que foi agora você acabou de comentar, né? Quanto mais a gente rejeita, né? Se tem algum aspecto nisso que a gente não gosta, quanto mais a gente rejeita e quer parecer diferente, mas sem a humildade, sem a gratidão, sem o amor no coração, mais a gente repete, né? Fica nesse círculo vicioso, né? Por que isso? Ao passo que se a gente admitir que, olha, acontece assim na minha família, né? E, enfim, eles fizeram até aqui da forma como puderam e como souberam fazer, mas que agora vai ser diferente, né? E aí, conectando com isso até que a Lê falou, né, do pedir a bênção dos pais e tal, e fazer agora diferente, isso exige da gente também uma mudança de hábito, né? Então, não significa que só fazer esse movimento uma vez vai, então, daqui para frente tudo ser diferente, não vai, porque a gente já está tão viciado, né? Aquilo já está tão arraigado dentro da gente que vai requerer de nós um esforço também, né? Para imprimir um novo hábito e perseverar na mudança, né? No fazer diferente. E se Ainda tem esse libertando. risco, né, Lili, de se não perseverar, de acabar sendo a força é tão grande do grupo, né? O poderoso chefão de novo, né? Acaba sendo sugado de volta. Então, não é só ir para o estado de felicidade, é ir e permanecer, né? Permanecer, exatamente. E sempre com esse trabalho de se livrar também de uma culpa, né? Do fazer diferente não significa não pertencer a esse grupo, né? Não significa ser melhor, porque a grande questão é se você faz diferente pensando em ser melhor do que o seu grupo, né? Então, mas quando a gente faz achando que é melhor, a nossa alma não nos autoriza. Pois é, a gente não tem autorização interna, na verdade, para seguir, né? Alguma coisa em nós, uma parte nossa, que é mais o ego querendo ser diferente, eu posso, eu sou fodão, né, e tal. Mas tem uma outra parte nossa que não vai autorizar isso. E aí a gente só consegue entender isso se a gente estiver muito consciente, porque essa culpa ela passa longe. Eu falo assim, que culpa é essa? Não. E aí só trazendo o estado de consciência meditativo, olhar para dentro e saber, não, eu posso fazer diferente com humildade, sem culpa, sem nada, senão a culpa fica lá no inconsciente e aí nada vai para frente mesmo. E agora eu queria perguntar para vocês, se vocês já, assim, pararam para refletir, por que vocês acham que isso acontece, né? Por que quando a gente fica num processo de crítica, de julgamento, sem gratidão, a gente se encalacra mais, e quando a gente fica com humildade, né, com gratidão e com amor, a gente se liberta? Eu acho que eu tenho duas vertentes de resposta. Uma na parte sistêmica é que quando a gente fica nesse lugar de crítica, a gente fica num lugar de maior, né?
A gente sai do nosso lugar de pequeno diante dos nossos pais. E para um olhar energético é assim, o universo está te mostrando, não é esse lugar. E você está teimando que é esse. Enquanto você estiver teimando, as coisas não vão dar certo. Não adianta. Aí eu também olho muito por esse ângulo também. Mas, aí, então, pelo lado sistêmico, alguém quer falar antes de eu... Eu penso que eu acho que o que a gente não quer repetir, de alguma forma, existe dentro da gente. Se a gente olha para isso que existe dentro da gente, com ódio, com raiva, com exclusão, com afastamento, a gente não consegue vivenciar para transformar. A gente primeiro precisa aceitar aquilo que existe, que a gente não quer ser, não quer fazer, para poder, com gratidão, com amor, pedir a permissão, né, para suplantar. Legal. É isso que a Daniele falou. Se a gente rejeita isso, a gente rejeita a nós mesmos, né? Porque isso faz parte, né, de mim, da minha história. Então, se eu rejeito isso, eu me rejeito. E aí, como que eu também consigo me olhar, né? Não dou conta. A gente... Eu me lembrei daquela frase que a gente só reconhece porque conhece, né? Se a gente só consegue conhece, Tem uma frase assim, acho que é assim, né? Essa frase. É mais ou menos, tem a história do índio, imagina um indígena, né, que acordou um dia e de repente, o indígena desses que vivem isolados, e não tem contato com a civilização, né, e aí de repente um dia ele acorda morrendo de vontade de tomar um iogurte. É possível isso? Iogurte bem geladinho, né? Assim, não, né? Então, não tem como a gente... Mas assim, eu vejo... de tudo isso que vocês colocaram, acho que está tudo junto, misturado, né? Tem tudo a ver. Da forma como eu penso, assim, sempre com a cabeça sistêmica, né? Em termos de pensar a partir de sistemas, que a consciência de grupo, ela é um sistema fechado. O que significa isso? Que ela não muda. Ainda mais que a gente está falando de seres vivos, né? Porque somos seres autopoéticos, ou seja, a única possibilidade, a gente se autocria, criamos a nós mesmos, né? Mas ao fazermos isso, a gente vai criando um sistema fechado. E o que é isso quando a gente estuda sistemas? Que só há uma possibilidade de mudança desse sistema, ele fica funcionando sempre no mesmo padrão. Pá, 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 pá. Como é que isso muda? Quando vem uma informação diferente. E de onde que pode vir essa informação diferente se esse sistema é fechado? Ele sempre está se retroalimentando. Vem uma informação de fora. Porque de dentro do sistema mesmo não vai ter mudança. Então, o meio, um ambiente onde esse sistema está atuando, está agindo, e aí no caso, eu estou falando de todo o ser, né? Um ser biopsicossocial. Então, esses inputs, né, o que vem de fora, é que vai fazer, que vai dar a possibilidade do sistema mudar. Entenderam isso? Então, a família está funcionando no mesmo padrão. Pá, 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 pá. Como é que... Aí a pessoa nasceu naquela família, né, o mais novo, como o Bert colocou aqui, normalmente os mais novos é que vão puxar, né, algo que tem que ser olhado nesse sistema, nessa família. E aí esse mais novo, de repente, está lá também, seguindo o mesmo padrão do avô, por exemplo, também sendo uma pessoa, né, difícil, alcoólatra, sei lá. Aí, como é que ele muda isso? Como é que ele sai disso? Porque como o Bert falou aqui também, parece que o sistema é até meio malzinho, né? Ele puxa o mais novinho para servir aquilo. A ovelha negra entra nessa história aí, Cláudia, entra, né? Entra, né? A ovelha negra? A ovelha negra entra justamente porque ela vem com a função de trazer essa informação nova para mudar o sistema, para mudar o padrão. Que pode ser alguém, pode ser o mais velho, o mais novo, aí eu acho que não tem. Não tem. As ressonâncias de cada um. Uma ordem, né? E aí, eu acho que é um pouco o que a Alessandra estava falando, aquele negócio do sentimento de culpa.
ao criticar, você não conseguir sair dele. Se a gente recebe esse novo de uma forma crítica, né, em vez dele ser incorporado e trazer renovação, ele vai ser visto como alguma coisa ruim que vai destruir, né? Uhum. Exatamente. Se for... E o próprio sistema vai querer se defender. É natural que o sistema, porque o sistema ele tá, é como se ele tivesse uma inteligência própria, gente. É isso, porque é a soma de muitas consciências. E lembra que o sistema ele não é simplesmente a soma de todas as consciências, né? Ele é mais do que isso, ele é diferente disso. Né? Não é só falar assim, porque então num grupo de 8 pessoas, um sistema, então é aquela soma de 8 pessoas. Não. Vai ser mais que isso, vai formar um outro ser, né? Estão entendendo isso, gente? Que essa que é a pegada do sistema, né? Aí eu chego à conclusão de que quão forte o Ovelha Negra é, né, gente? Uhum. Para conseguir bancar isso, né? Maravilhoso, exatamente. Então, a gente, no contexto da família, a gente é só mais um componente dentro desse sistema. Né? E como é que o componente muda? É isso, né? Ele precisa de um estímulo externo. E aí eu entro também com uma noção de vibração, porque percebo também tudo como energia e vibração e frequência, né? Então, quando a gente está falando de emoções ligadas à raiva, ao julgamento, à crítica e tal, esse tipo de emoção, ela não é capaz de criar, ela não é capaz do novo. A gente só consegue fazer essa mudança de integração quando a gente está vibrando, né, com emoções mais altas, nessa escala mesmo, tem uma medida de escala de Hertz, né, nas emoções, no padrão das emoções. E aí, se a gente for olhar para a criação, qual é o poder da criação? Como é que né, do masculino, do feminino, como é que vem o 3? Como é que vem o terceiro? Que poder é esse que faz gerar uma nova vida, uma nova via, né? É o poder do amor. Então não é esse amor cósmico, romântico, né? É o amor cósmico, o amor da criação, que cria tudo e todos, né? Então é com essa vibração que a gente consegue para o novo, percebem? Enquanto a gente estiver vibrando baixo, isso não tem força suficiente para sair. Então a gente fica no mesmo padrão ali, fica ali emaranhado, né? Parece, a imagem que me vem é aquele camarãozinho que fica, a onda vai, a onda vem, a onda vai e o camarãozinho batendo ali nas pedras, né? Todo inconsciente, né? Todo... É certo? Olha, eu acho que vale a gente voltar uns 10 minutos dessa conversa, porque a gente foi bem profundo hoje, hein? Jesus! É verdade. E a gente já avançou aqui um pouquinho no tempo, né? Então a gente pode ir concluindo. Só para fechar, o que eu acho muito lindo é quando a gente consegue bancar, né, essa má consciência e realmente seguir fazendo diferente. O que eu acho muito lindo é a abertura de novas possibilidades para os mais novos do nosso sistema, né? Em que eles percebem que existem outros caminhos também. Eles mesmos poderão criar novos caminhos. Eles estão livres, eles estão livres, né? Sim, mas assim, o quanto que abre, né, de espectro, assim, de possibilidades para eles, eu acho isso muito lindo. Meus amores, nós não estamos aqui, amores e amoras, né? Não estamos aqui no meio dessa transição planetária à toa, né? A gente tem uma função também. Então a gente não vai pegar, né, o que estão dizendo que vem aí pela frente, uma terra muito abundante, muito maravilhosa, né? Eu já acho esse lugar maravilhoso, mas claro que a gente também vê as mazelas, né? Mas dizem que vai ficar um lugar lindo, maravilhoso. Para quem não for reencarnacionista, né, que não acredita em reencarnação, tudo bem, não tem problema, mas vai deixar aí essas informações novas já gerando nesse sistema, né, de consciência, no campo morfogenético, para algo, né, que os que vêm depois vão poder aproveitar.
E a gente está fazendo esse papel, a gente está fazendo essa mudança. E a constelação, ela é uma tecnologia, para mim, cada vez mais claro isso. É uma tecnologia muito aquariana do futuro mesmo, porque ela vem com uma pressa, né? Ela é certeira, ela é cirúrgica, ela é rápida. São processos mais rápidos de conscientização e que tem muito essa pegada de trazer essa informação nova para o campo. Né? Traz uma informação nova. Então, isso é que gera mudança, uma mudança efetiva. Né? Porque senão é isso que a gente vê, a gente continua batendo nas pedras, né? A gente continua camarão. Que mais, meninas? E a gente vê até também no nosso discurso, na nossa família, que às vezes a nossa família fica olhando a gente meio torto, assim, né? Tipo, essas pessoas estão falando, sabe? Isso é muito viagem. Você é um ser muito iluminado. Eu falo assim, não, gente, a gente pode ser assim, entendeu? Pode viver no amor. É engraçado ver as reações. É engraçada, né, Alê? E olha, e outro dia eu estava também fazendo um curso rápido de cabala ancestral que tem tudo a ver. Eu vou parar de gravar aqui, só um pouquinho.